Olá pessoal! No nosso vídeo de hoje nós trataremos da reviravolta da revisão da vida toda no STF. Antes de falar sobre o julgamento do STF, nós vamos falar um pouquinho a respeito do que é a revisão da vida toda. Se você estiver interessado nesse assunto, assista esse vídeo até o final, se inscreva no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. A revisão da vida toda é uma revisão que interessa 10 em cada 10 aposentados, mas veja bem, não são todos os aposentados que terão benefício com essa revisão, por isso é muito importante, antes de ajuizar a ação, pleitear essa revisão administrativamente no INSS, procurar um advogado especializado e calcular para ver se essa revisão pode trazer vantagens ao seu benefício previdenciário. O que é a revisão da vida toda? Em 1999, houve uma alteração nas regras de aposentadoria e, a partir de então, passaram a ser consideradas no cálculo da renda do benefício as contribuições a partir de julho de 1994. Ou seja, antes disso, as contribuições anteriores a julho de 94 foram descartadas pelo INSS. A partir de então, começou a surgir a discussão a respeito da inclusão, então, dessas contribuições anteriores a julho de 1994 para calcular a renda do benefício. Então, a revisão da vida toda é uma espécie de revisão que vai considerar toda a vida contributiva do segurado para calcular a renda mensal inicial do benefício. Dessa forma, então, vão ter direito à revisão da vida toda as aposentadorias concedidas após 1999, como eu falei, que houve uma reforma na Previdência na época, até a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, mais conhecida como Reforma da Previdência. Mas essa revisão, então, não traz vantagem a todos os aposentados. Precisa se analisar se essas contribuições anteriores a julho de 94 vão acarretar um aumento na renda da aposentadoria desse aposentado. Dando um exemplo, né? Então, para ser vantajosa essa revisão, o aposentado ele teria que ter contribuições altas anteriores a julho de 1994. Então, essa é uma tese que busca oportunizar o segurado, então, utilizar essas contribuições anteriores a julho de 1994. Quais benefícios podem ter direito à revisão da vida toda? Aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadorias por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença concedidos nesse período entre 1999 a 2019, pensões por morte, concedidas, então, sempre nesse período, entre 1999 e 2019. Como é que eu vou saber se eu tenho direito? Para saber se a pessoa tem direito, se o aposentado vai ter direito a essa revisão, é necessário que se façam cálculos. E esses cálculos devem ser feitos por advogados especialistas na área previdenciária. Somente através desses cálculos é que o aposentado terá certeza que essa revisão, de fato, vai trazer vantagens ao benefício previdenciário. E nós temos que ter muito cuidado, porque essa revisão pode sim reduzir a renda do benefício. Um exemplo muito prático para saber se tem direito à revisão da vida toda é um segurado da Previdência que antes de julho de 1994 tinha carteira assinada e após isso abriu uma empresa e passou a contribuir por conta própria. É muito provável que no período em que ele tinha carteira assinada ele tinha um salário de contribuição mais alto e posteriormente, quando ele abriu o negócio dele, né, e passou a ser o responsável pelas suas contribuições, passou a ter um salário de contribuição um pouco mais baixo. O que vai acontecer? No cálculo da aposentadoria desse segurado foram consideradas então essas contribuições mais baixas após julho de 94. Então, para esse segurado, incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, quando ele tinha carteira assinada e tinha um salário de contribuição mais alto, pode ser muito vantajoso. Mas a gente precisa ficar atento ao prazo dessa revisão. Assim como qualquer outro benefício previdenciário, existe um prazo para ajuizar a ação de revisão do ato de concessão do benefício. E esse prazo é de 10 anos a partir da data do primeiro pagamento da aposentadoria. Então vamos falar um pouquinho a respeito do julgamento da revisão da vida toda no STF. Como é que se deu esse julgamento que era aguardado há muitos anos pelos aposentados, por advogados, por entidades representativas? Essa decisão ela vinha sendo aguardada por muitos anos já e no último dia 25 de fevereiro de 2022, com um voto do ministro Alexandre de Moraes, que era o voto que faltava para encerrar esse julgamento, a tese da revisão da vida toda então foi favorável para os aposentados. Entretanto, se tratava de um julgamento em plenário virtual, ele poderia haver alguma reviravolta nesse caso até o dia 8 de março.
Faltando 30 minutos para encerrar esse julgamento virtual, então um dos ministros, o ministro Nunes Marques, fez um pedido de destaque, que é uma possibilidade de tirar esse julgamento do plenário virtual e levar ele para o plenário presencial do STF, onde todos os ministros irão debater novamente a tese da revisão da vida toda. Então, aquilo que vinha sendo comemorado durante quase uma semana acabou surpreendendo, né, os aposentados, advogados, entidades representativas, com essa reviravolta no caso, e a partir de agora, então, a revisão da vida toda, ela vai ser julgada novamente, ou seja, todos os ministros poderão votar novamente, não se sabe se esses votos serão mantidos, se não serão mantidos, e a surpresa é que um dos ministros que não fez parte da composição desses votos, que está no lugar de um dos ministros que se aposentou, que tinha sido favorável, que tinha votado favoravelmente aos aposentados, poderá votar também. Então está se criando toda uma expectativa em relação a esse novo julgamento. Então a pergunta que muitos aposentados têm feito é o que fazer agora diante dessa reviravolta no caso da revisão da vida toda. Então a partir de agora o STF vai reagendar esse julgamento e, como eu falei, todos os ministros poderão votar novamente, poderão manter os votos, alterar os votos, então não se sabe muito o que vai acontecer. Então, os aposentados têm que tomar algumas medidas. Isso é muito importante, que os aposentados fiquem atentos e procurem advogados especialistas na área para verificar se de fato tem direito a essa revisão e se é possível já tomar alguma medida em relação à tese da revisão da vida toda. É necessário, então, ter muita cautela, porque o julgamento da revisão da vida toda ele pode ser desfavorável, né? Como eu falei, todos os ministros irão votar de novo, nós não sabemos o que vai acontecer, então pode haver um julgamento desfavorável. E o que eu quero dizer com isso? Que se houver o ajuizamento de uma ação judicial e esse julgamento posteriormente for desfavorável no STF e esse segurado não estiver litigando com o amparo da assistência judiciária gratuita, ele pode haver uma condenação em honorários advocatícios aos advogados do INSS. Então deve haver muita cautela no ajuizamento dessa ação ainda. Entretanto, é importante a gente lembrar que existe um prazo para o ajuizamento dessa ação, que são 10 anos desde a data do início do pagamento dessa aposentadoria. Então, para aqueles segurados que estão próximos de atingir esse prazo decadencial que nós chamamos, esses sim devem procurar um escritório especializado para ter uma orientação do que fazer, para garantir, para não perder esse direito em caso de julgamento favorável lá no STF da tese da revisão da vida toda. E por fim, mais uma vez, é importante eu lembrar que o ajuizamento dessa ação ela exige cautela em relação aos cálculos, porque além de trazer vantagens econômicas para o benefício, o ajuizamento dessa ação, se não for bem analisado e bem calculado, pode trazer sim prejuízos financeiros na renda dessa aposentadoria. Então, encerrando o nosso vídeo de hoje, são essas nossas dicas a respeito do que fazer em relação à tese da revisão da vida toda. E se você gostou do vídeo, dá um like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal.